Eu tenho particularmente uma opinião muito formada que Retail Media é parte da companhia e ele deveria ter um papel estratégico na contribuição do negócio e não apenas vender o espaço da mídia, né? Eu não quero ser uma empresa que vende espaço, mas eu quero ser uma empresa que agrega para a indústria, para o cliente e para dentro do meu negócio também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio dos Agilistas, que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócios. Eu tô aqui hoje, eu sou a Marcela, tô como host de novo, e eu tô para tratar de um tema muito legal, que é Retail Media, que é, na verdade, uma maneira de tangibilizar a monetização de dados, nada mais, nada menos do que isso, né? E para participar desse episódio hoje, a gente tem um convidado muito especial, que é o Renato Fittipaldi, que é o gerente executivo de Retail Media na PagMenos. Tudo bem, Renato? Tudo bem, obrigado pelo convite. Imagina, obrigado por ter participado. E quem tá fazendo uma duplinha aqui comigo é o Ramon Finelli, que todo mundo já conhece, um diretor de negócios aqui da DTI e que gosta de conversar bastante sobre negócios, e é por isso que ele tá aqui também. Tudo bem, Ramon? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, né? Interessante o assunto hoje. Renato, para começar, eu acho que era legal, assim, você contar um pouquinho pra gente o que é, né, exatamente Retail Media, porque varejo, né, desde sempre, né, desde que a gente entende varejo, já tem possibilidade de monetizar dados mesmo, né, tem toda aquela lógica de planograma dentro das lojas físicas, né, onde você consegue vender espaços, né, e negociar espaço com a indústria, e a Retail Media é um conceito um pouquinho além. Conta pra gente um pouquinho o que é. Perfeito. Bem, eu acho que a indústria já tem essa relação muito forte com o varejo em relação à compra de espaços, né? E até mais além da compra de espaço é a compra de visibilidade. O trade, e aí o trade que existe há diversos anos, liderou essa frente sobre a venda de espaço tanto da loja física e com o advento aí dos canais digitais, e-commerce, aplicativo, criou-se o conceito de trade digital também, mas sempre com impacto comercial, né? O trade normalmente está atrelado a estruturas comerciais, ele faz a comercialização de espaços massivos para visibilidade. Quando a Amazon trouxe o conceito de que, na minha DRE tem uma linha de receita que é mídia, porque eu entendo o comportamento do shopper e eu mostro para ele algo que é da relevância dele, ele cria esse conceito de Retail Media, que é muito complementar ao que o trade tem, né? E eu acho que cada um tem um papel super importante no negócio, mas ele traz uma inteligência para o negócio, tanto no que tange segmentação, no que tange a audiência qualificada e o impacto relevante. E surgiu o conceito de Retail Media, né? Quando a gente olha para o shopper, quem mais conhece o shopper é o varejista. Eu brinco muito com a indústria. O cliente não é da marca, porque no fundo a marca não tem um ponto de contato com o cliente. Quem está no dia a dia, frente a frente com o cliente, seja no balcão, seja através de uma tela do e-commerce, do aplicativo, de um WhatsApp, é o varejista. Então, o varejista, nos últimos anos, entendeu o poder que é ter uma base de cliente qualificada e começou a trazer a indústria para investir. A indústria ganha por ter um canal de contato, um ponto de contato relevante com o cliente. E para o varejista, além da receita que o Retail Media gera, que ele é um negócio adicional, ele gera venda, né? Ele gera uma comunicação qualificada, relevante. Então, eu entendo que é uma relação de ganha-ganha e ganha também o consumidor, que é impactado aí com cada vez mais ofertas, comunicações relevantes que tenham um perfil dele, né? Ninguém quer receber a comunicação de fralda se não tem filho. Então, eu acho que Retail Media vem dar essa casadinha para deixar uma relação positiva. Legal. Agora, uma coisa é assim, acho que a tecnologia, ela tá, né, exponencialmente avançando e nos últimos, talvez, 10 anos, a coisa deu um salto absurdo. E eu imagino que, para os varejistas se organizarem para esse processo, ter um banco de dados organizado, ter todos os dados minerados e organizados para poder fazer uso disso é o grande desafio. Como é que foi para vocês, assim? Vocês já estavam de olho nisso há muito tempo, já vinham organizando a casa para poder usufruir dessa inteligência toda que vocês têm dentro de casa? E ele ainda é um desafio, tá? Coincidentemente ou não, eu vim da posição de gerente executivo de CRM. Então, toda a parte de construção de programa de fidelidade, relacionamento com o cliente, aumento da identificação, que é o cliente, de fato, querer ir até a loja e dar o cadastro dele, né? Que normalmente é o CPF. Foi um desafio nos últimos anos. Eu liderei essa parte, para você ter uma ideia, sei lá, 10 anos atrás a PagMenos tinha 30% da venda identificada, ou seja, 30% da venda eu consegui entender o comportamento do cliente. Hoje ultrapassa 90%. Então é quase um dado censitário quando eu olho o comportamento do cliente dentro da venda da PagMenos. Então a gente utiliza esse dado, então a gente vem fazendo um trabalho, mas eu acho que ele é um trabalho que não tem fim, porque cada vez mais você
enfim, com novas tecnologias, surgem novos modelos de segmentação, novos algoritmos para classificar e segmentar e taguear o cliente, e a gente sempre usa isso como ponto relevante nas segmentações. Então, existe sim um banco de dados estruturado, mas eu acho que ele é um trabalho sem fim. E aí, quando eu olho para PagMenos, né, são mais de 50 milhões de clientes cadastrados, mais de 22 milhões de clientes ativos. Então, qualquer segmentação ela é muito complexa e ela pode ter uma série de atributos. Tudo que é atributo de compra, mas também atributo geográfico, atributo demográfico, ele pode ser utilizado na segmentação. Sem ter essa base, né, essa fonte de dados estruturada, eu não vejo como o Retail Media conseguiria rodar, né? Então, enfim, tem um trabalho grande sendo feito, foi feito, mas eu acho que ele continua sendo feito por um tempo ainda. Ele é constante, né? Tem alguns pontos bem interessantes aí na sua fala, que eu queria até explorar um pouquinho, porque assim, além, né, dessa questão de ter uma visão dos dados, conseguir processar e entender o comportamento dos consumidores, acredito que deva, né, exigir de vocês também uma capacidade de criar jornadas com os consumidores em diferentes canais, né? Porque a gente observa que a cada momento, né, surgem tecnologias, surgem meios de interações diferentes com o cliente, e para que você consiga, né, entender o comportamento dele, entender como ele quer, né, conversar, né, com a PagMenos, provavelmente tem aí um desafio muito grande de omnicanalidade. É até difícil falar em português, né? Conta um pouquinho pra gente se isso foi uma realidade para vocês, como é que foi, né? Parte desse desafio aí também para alavancar, digamos assim, o retail. Só acrescentar um ponto que eu acho que vocês também têm um desafio adicional, que vocês são uma rede gigante no Brasil, que é um país continental. Então, você está falando ali, eu acho que mais de 1.700 lojas físicas, né? Espalhadas em comportamentos completamente diferentes, do Nordeste, né? Do Oiapoque ao Chuí também. Então, como é que é também adicionar essa complexidade aí? Excelente. Eu acho que o primeiro ponto sobre o canal, né, e a PagMenos, enfim, o grupo PagMenos compõe duas redes, que é a PagMenos e Extra Farma. A gente, em número de lojas, é a segunda maior rede do Brasil. E a gente está em todos os estados, né, nos 26, mais do Distrito Federal. Então, tem uma complexidade de entender como cada região se comporta, como também cada canal se comporta, né? Quando eu falo de canal, e eu acho que não só PagMenos, tá? Eu acho que Retail Media, em geral, tem olhado para desenvolvimento de novos canais, né? Que aí cada um chama de placement, chama de inventário, cada um chama de nome, mas no fundo são canais de pontos de contato. E eu vou dar um exemplo interessante. O ano passado, a gente percebeu que o cliente não tinha Wi-Fi em loja. Ele falou, putz, vou colocar um Wi-Fi na loja, mas para ele poder se conectar, ele tem que assistir um pop-up com um vídeo, uma mídia ou responder uma pesquisa. E hoje esse inventário faz parte do inventário de Retail Media. Era inventário que não existia. Enfim, ó, o SMS para a farmácia ainda é um canal que é muito forte, né? Tem muita gente que detesta o SMS, mas o público que é mais idoso e o público, enfim, nosso PagMenos é classe média expandida, ainda responde bem para comunicações de SMS. Mas agora tem o RCS, que é um canal super novo, que tá bombando, tem uma característica parecida com o WhatsApp e tem entrado bem. O próprio WhatsApp, né? Eu vi um dado interessante esses dias que dizia que 80% dos brasileiros que tinham smartphone utilizavam o WhatsApp para compra. E aí a compra pode ser empresas grandes ou o bolo da esquina da minha casa. Então, ter esse olhar sobre o que é que compõe o meu inventário é muito importante. Tem um desafio grande quando eu falo de inventário, né, de canais, que é o Retail Media, ele não é só fundo de funil. Ele pode atuar no topo, no meio e no fundo de funil. E aí, quando a gente olha para a composição de inventário, ele precisa refletir isso também. A gente faz muito envelopamento de loja, né? Criar aquela brand experience. O cliente entra na loja, por fora ela está toda vestida de, sei lá, Carmed, né? A gente fez essa semana o lançamento de uma loja vestida de Carmed, que, enfim, é um item hoje colecionável. Então tem toda uma experiência fora, dentro da loja, tem roleto, o cliente concorre a prêmios. É a super uma ação de topo de funil. Então nem sempre as indústrias ou agências entendem que nem sempre eu vou lhe entregar um ROI, porque nem sempre é sobre ROI, às vezes é sobre alcance. Então a gente tem investido muito em painéis out of home, então painéis de LED, outdoor, vitrine, comunicação de CRM muito forte, muito mídia paga e muito espaço também no on-site, né? Então toda a parte de site, aplicativo, banner, produto patrocinado. Então tem um desafio de inventário grande, mas eu acho que ele é muito ilimitado, né? Esses dias eu estava conversando internamente, falei assim, putz, a gente deveria colocar som ambiente, mas no meio do som eu deveria poder comercializar com a indústria um merchandising dizendo, dor de cabeça, chama Neuza. Né? Ipera me patrocina, inclusive, estou aqui fazendo a propaganda da Ipera. Então eu acho que inventário tem isso. E aí quando eu olho a regionalização, existe também uma diferença, né? Por exemplo, São Paulo capital, as pessoas são muito adeptas ao aplicativo. Quando eu venho para cá para o Nordeste, e aí sempre quando eu falo isso gera uma surpresa, o televendas ainda funciona bem.
Eu tenho quase 500 mil de ligações por mês de clientes que ligam para a nossa central para fazer o pedido, porque não compram no site ou aplicativo, mas querem um delivery. Então, cada região tem um ponto de contato A interessante. experiência de compra consultiva, né? E eu acho que é isso, né? Até quando eu olho a demografia das pessoas que ligam, eles são um público mais velho, normalmente é mulher, e normalmente está ligando para fazer a listinha de medicamentos do mês, né? O aplicativo não, eu tenho uma relação diferente, é um público mais jovem, está comprando fralda, dermocosmético, mundo infantil como um todo. Então, você entender essa realidade de cada um dos canais também ajuda você a entender que tipo de campanha ou inventário você utiliza, né? A Carmed é um exemplo. Se eu for fazer uma campanha de um item que é o público jovem, certamente eu recomendo trabalhar com influenciador, colocar uma mídia paga ali dentro do TikTok. Se eu falar de um medicamento de uso prescrito com foco em idoso, com certeza não é esse canal, mas talvez o SMS que todo mundo critica funciona bem. Então, tem um desafio ainda entender cada comportamento de categoria e cada comportamento regional para poder fazer uma campanha com assertividade. Renata, assim, é muito interessante porque parece que o céu é o limite, assim, né? No segmento de vocês, eu fico pensando aqui o tanto que dá para explorar e, inclusive, vocês criaram uma nova fonte de negócios, né? Que, assim, que é completamente importante e representativa para o varejo hoje em dia, né? Assim, então, além de vender o produto, você ganha com a mídia ali que é veiculada. Uma pergunta, assim, que me vem na cabeça também são várias... Eu imagino que sejam várias áreas dentro da PagMenos que tem que usufruir dos dados, né? Tanto a PagMenos para PagMenos mesmo, para poder segmentar a jornada dos clientes dela direto, quanto para vender essa inteligência para o mercado farmacêutico ou para a indústria, assim. Como que vocês fazem para organizar esses dados e para esses dados estarem disponíveis para as diversas áreas que eventualmente querem usufruir deles? Aqui a gente entendeu, né? E quando a gente olha para o mercado, tem alguns retail mídias que fazem spin-off, criam uma estrutura muito separada. Não é o que a gente acredita aqui, né? Retail Media, ele tem um papel estratégico na contribuição para o negócio, que é a venda de medicamentos e não medicamentos. Eu não quero trazer a receita só pela venda da mídia. Então, está muito claro aqui quais são as responsabilidades de cada área dentro do processo, né? Então, eu vendo muito CRM, por exemplo, e eu vendo CRM. Mas CRM, ele é um canal de responsabilidade do time de CRM, assim como é a gestão da base de clientes. Então, eu faço usufruto do que eles entendem que é legal de ter de segmentação, de classificação de cliente, de modelos de negócio, e eu termino usando as áreas. A estrutura que a gente criou aqui, né, até o organograma de Retail Media reflete um pouco isso. Quem realiza os disparos de CRM de Retail Media é o time de CRM e tem pessoas alocadas em CRM que respondem para eles. Assim como tem performance, como tem social com conteúdo, influenciador, time de marketing. Então, a gente criou um modelo aqui que ele é matricial e não independente, e as áreas têm o domínio sobre a frente. Às vezes eu quero vender algo para a indústria e quero falar, putz, Fittipaldi, eu não acho que seja isso, porque a gente se posiciona da forma X, e a gente termina seguindo o que a área fala. Então, é menos demanda de diversas áreas e mais tem um centralizador que termina atendendo todas as necessidades da empresa. E que se preocupa um pouco com a experiência do usuário também, né? Assim, para não ser bombardeado de informação. Até se eu tivesse a característica de só vender a mídia, eu estaria pouco preocupado com isso, porque a minha fonte seria sempre a receita de retail media. Mas aqui a gente pensa um pouco diferente. Então, se não fizer sentido para PagMenos, a gente não faz, por mais que tenha indústria ou agência querendo investir. Legal. E você tem como contar algum case pra gente, assim, meio que pra gente ver um pouquinho essa intercanalidade, né, esse omnicanalidade mesmo, funcionando na experiência, assim, eu acho que é legal a gente conhecer um pouquinho. A gente faz muito lançamento, né, então as indústrias que são mais robustas, elas entendem que a gente também é um canal de topo de funil até fundo de funil, né. Envelopamento eu acho que é um exemplo legal, porque a gente é a rede que mais faz envelopamento no Brasil. Só ano passado foram 29. Então, assim, o envelopamento, ele é um trabalho robusto. Eu penso, eu adesivo a loja inteira, do teto ao piso, toda a parte externa, vitrine, coloco gigantografias. A gente fez um trabalho muito legal com a CIMED, com o Engove After, onde a gente fez envelopamentos, mas fez um plano de mídia robusto, né? O envelopamento, ele tem um impacto local, porque ele é uma experiência de contato, mas o plano de mídia é nacional, né? E quando eles lançaram o Engove After durante o Carnaval, em parceria com o Léo Santana, a gente fez o lançamento envelopando lojas em Fortaleza, Salvador e Olinda, e a gente fez um plano de mídia nacional falando sobre o novo sabor que era o Pink Lemonade, e gravamos uma live commerce exclusiva com eles dentro da loja só com produtos Ipera. E a live foi tão interessante que, como o Léo era o garoto propaganda, ele de cima do trio de Salvador falava, agora vamos para a live commerce da PagMenos.
e aí cortava para as ofertas do Engov dentro da nossa live. E aí a gente chamou o influenciador para ser o apresentador, montou uma estrutura dentro da loja, então era ao vivo gravado dentro da loja, e eles apresentando a oferta de todos os produtos da Hypera, Neosaldina, Engov e por aí vai. Então super 360. Na hora de apresentar resultado também nem é difícil, porque o resultado tá na veia, né? Você vê o market share mudando, assim, os números mudando imediatamente, né? Exatamente. É interessante isso que você está dizendo, Renato, porque assim, né, tô longe de conhecer o mundo do marketing assim como vocês dois, né? Mas até a visão que eu tenho é que o marketing está indo para uma linha muito mais de performance, né? De entender a efetividade das suas ações, de como de fato a gente está conseguindo ser relevante para o público, para a audiência que a gente quer, né? Como marca ou até como um parceiro, digamos assim. E aí o que você está contando aqui como um case traz todo esse potencial, né? De você conseguir entender, né? O quão efetivo está sendo dentro de uma perspectiva da Pague Menos e o quanto que isso também está sendo relevante para a indústria, né? Que possibilita ali uma parceria, uma continuidade interessante para negócios e para ações, né? O quanto que isso também, para vocês, gera novos aprendizados, reflexões, para que isso retroalimente, digamos assim, uma visão de o que vocês deveriam fazer diferente, aprender com todo esse comportamento do cliente. Isso gera aprendizado muito grande sobre os pontos de contato com o cliente, né? E a indústria tem visto o retail media, indústria e agência tem visto o retail media como uma forma de trazer projetos mais disruptivos, né? Eu vou dar o exemplo da Nestlé, né? A Nestlé tem, enfim, uma das maiores empresas de nutrição do mundo e tem itens focados em algumas patologias específicas, né? O Nutren, por exemplo, que é um suplemento adulto, tem a linha de Nutren Control que é para diabéticos. E aí, não tem lugar melhor para falar sobre Nutren Control do que dentro de uma farmácia. E eles trouxeram um desafio sobre, como é que eu consigo convidar o cliente para fazer um teste gratuito de hemoglobina glicada ou aferição de glicose, né, para medir açúcar no sangue. E lá eu tenho um farmacêutico capacitado para explicar sobre o produto e a gente fazer remarketing nos canais de comunicação com esse cliente que realizou o teste para falar sobre a importância de manter o Nutren na dieta. Então, assim, eu acho que ele expande um pouco a fronteira do que é mídia até, né? Porque a gente termina envolvendo time de farmacêuticos, treinamento, realiza teste. O ano passado a gente realizou com jornadas com a indústria mais de 15 mil testes. Esse ano só com a indústria a gente já está prevendo realizar mais de 1 milhão de testes de glicose numa jornada sobre diabetes com a Merck, que é uma indústria super parceira. Então isso termina gerando para a gente um aprendizado muito extenso também, né? Sobre o que é atrativo para o cliente. E o teste, ele é né? Principalmente no Brasil, né? A gente vive em um país que tem uma desigualdade social grande e que o acesso à saúde ele é mais difícil. Apesar de ser uma rede nacional, a gente tem uma concentração norte-nordeste, que são duas regiões que têm um acesso à saúde ainda mais comprometido. E a farmácia faz muito desse papel de levar a saúde para a população. É comum a gente ter municípios que têm um posto desassistido, tem uma farmácia e não tem hospital público. E o farmacêutico ele é farmacêutico da família. Então, como é que a gente olha para o olhar de que, ele pode ser um ponto de contato, né? Que não é um ponto de mídia, mas ele é um ponto de contato com o cliente e ele pode ser um representante da marca também. E isso para a gente foi um case muito forte em 26 e é um investimento muito grande para a gente em 25 e é um investimento grande para a gente em 26 também. Interessante. Surgiu também aqui uma curiosidade, Renato, porque assim, né, os números são muito expressivos, né? De alcance, de capilaridade, né, da Pague Menos. Dentro de uma campanha dessa, vocês geralmente fazem algum teste que a gente poderia chamar de teste AB, que é muito comum, né, na indústria de software, né, que você testa diferentes soluções para ver qual que está se comportando melhor dentro de um determinado público ou região. Isso é comum também no retail? É comum. A gente faz 2 tipos de teste aqui, né? Então, tem teste AB para criativos, inclusive. Normalmente a agência até pede isso para a gente falar assim, tenho 2 comunicações, uma que eu falo desconto e outra não, e eu queria entender qual é o melhor CTR, que é a taxa de clique de uma comunicação. Mas toda a campanha nossa, quando eu tenho uma audiência segmentada, eu tenho um grupo controle. E ele sempre é estatisticamente relevante. Então, eu achei aqui... E aí qualquer audiência, né, como eu falei no começo, eu consigo trabalhar. Se a L'Oréal disser para mim, eu quero falar com clientes, mulheres, 30 mais, em cidades litorâneas, qualquer dado desse eu consigo migrar, eu consigo criar uma segmentação. Como a minha base de clientes é muito grande, eu sempre chego num número muito expressivo. Então eu consigo tirar um grupo controle que estava dentro do grupo original, eu não impacto esse grupo e eu consigo entender se a comunicação gerou um delta, que a gente chama de incremento de vendas, né? Se eu faço mais pessoas comprarem ou se eu faço ela aumentar o ticket médio,
Isso aqui a indústria quer ver com incremento. Então, toda mensuração nossa envolve grupo controle e envolve mensuração de incremento de vendas. Assim, acho que vocês têm muita coisa na mão, mas vocês também têm vários desafios, né? Porque, querendo ou não, é uma área muito regulada. A gente também tem a questão da LGPD muito forte. Como que vocês fazem, assim, a política de cookies, né? Enfim, tem um monte de coisa aí pra também entregar um pouquinho de desafio na vida de vocês, assim. Como que tem sido esse cuidado mesmo do tratamento dos dados pra gente realmente ficar dentro da regulação, dentro das leis de direcionamento do uso de dados? Qual que você acha que é o maior desafio disso? Que bom que você me perguntou, porque o time de LGPD vai estar assistindo, ele vai ver que eu cumpri o protocolo corretamente. Muito bom. Mas a gente tem uma preocupação, né, desde o programa de fidelidade, e aí eu vou falar até com propriedade por ter vindo da área, todo cliente se cadastra, ele tem total autonomia sobre o seu dado, inclusive sobre quais canais ele quer ser impactado ou não. Aí tem cliente que fala assim, eu só quero receber mensagem transacional, que é quando meu produto sai para entrega, quando ele foi entregue, tudo isso. Tem cliente que fala, não, aceito receber publicidade de tais canais. Então, eu acho que o ponto de partida é a decisão sempre é do cliente e ele pode revogar no momento que ele quiser. E aí, todo o nosso formato de segmentação, ele respeita muito o comportamento de compra que tenha ou o produto ou a categoria atrelada, ou seja, uma categoria correlata, né? É aquela história da fralda que eu falei agora há pouco. Eu nunca vou fazer uma propaganda de fralda para quem não tem interação com o mundo infantil. Então, a gente tem uma preocupação grande para isso. Qualquer momento que o cliente quiser revogar, então, nos canais de comunicação, ele sempre vai ter o unsubscribe, ou pare no SMS, ou stop no WhatsApp, ou qualquer coisa do tipo, ele consegue parar de receber a comunicação. Mas a gente nunca vende dado e nunca compra dados. Então, por exemplo, tem uma discussão grande em retail media sobre a indústria quer segmentar, comprar uma audiência para ela própria fazer a comunicação. Com Pague Menos não funciona porque a gente não acredita nisso. O seu cliente deu o dado para Pague Menos, ele é propriedade de Pague Menos, e a gente tem esse controle também, como eu também não compro dados. O cliente se cadastrou, deu o CPF, o telefone, ele não deu e-mail, eu vou comprar o dado de e-mail dele. Também não fazemos compra em birô de dados sobre esse tipo de coisa. E sobre os cookies, né? Como a gente trabalha muito com a audiência segmentada da Pague Menos, onde o cliente deu o dado para Pague Menos, a gente é independente dos cookies, né? Então, aqueles cookies do Meta, Google, que normalmente todo mundo trabalha, a gente não utiliza tanto porque a gente já entende que a nossa segmentação, por eu ter comportamento de compra, dado demográfico e geográfico, ela é relevante. Não só relevante, né? Ela é mais assertiva. Então, pensa, se você falar para mim que quer falar com mulheres, sei lá, 55 mais, que não estão comprando produto para menopausa, eu consigo chegar nessa audiência que normalmente nos cookies de uma plataforma de mídia paga você não conseguiria chegar com assertividade tão grande. Vocês são donos dos dados, né? Perfeito. Somos donos dos dados, então pra gente a LGPD ele é um pilar super importante no trabalho de retail media. E aí você me puxa um pouquinho numa coisa que é o seguinte, a gente fala muito sobre o avanço da tecnologia e dessa coisa meio de misturar áreas de negócios, né? Então, quanto que a área de TI está cada vez mais conectada com a área de marketing e que as empresas que souberem conectar essas áreas, elas vão ser mais bem-sucedidas porque elas têm o dado, o comportamento de consumo e elas têm a capacidade de execução. Talvez vocês são um dos casos onde está mais próximo, né? Assim, porque está tudo muito juntinho, inclusive para criar uma nova área de mercado, né? Abrir um novo mercado. Como que é essa relação também entre marketing e tecnologia dentro da Pague Menos? Eu vou te dizer que é uma relação muito... Eu já tive em outras empresas e eu acho que a Pague Menos, ela para mim é um case legal de interação, né? Como o momento de planejamento estratégico ele é muito forte dentro da companhia, a gente está nesse momento agora, né, fazendo o desmembramento das metas, essas metas são compartilhadas e é comum terem metas compartilhadas, né? Por exemplo, uma das minhas metas não é do meu time de retail media, mas faz parte do time de digital e, putz, eu tenho uma relação forte. O fato de ter meta compartilhada faz com que as pessoas trabalhem no objetivo único. Então, minha percepção aqui é que o time de tecnologia, né, uma vice-presidência de tecnologia e todo o time, eles dão um suporte muito grande, tanto no que tange dados, como no que tange plataformas. Então, é como eu falar assim, putz, eu faço, e como área de negócio, eu faço algo de uma forma mais manual, e tecnologia fala, cara, não, tem um sistema legal, consigo fazer um desenvolvimento interno que ajude, que atenda. Então eu diria, assim, das empresas que eu passei, ele é um dos melhores relações que tem de tecnologia, não só tecnologia, tá? Eu diria, e você falou bem, né? É uma unidade de negócio. Então o Retail Media, ele tem uma demanda de tecnologia, mas tem uma demanda tributária, contábil, financeira, o próprio marketing, né? Eu participo de eventos para falar de Pague Menos Ads. E eu sinto que existe uma correlação e um objetivo único de crescimento da área. Renato, também queria entender de você sobre IA, né? Porque eu acho que o mato tá alto, né?
com as possibilidades que a gente tem que a IA possivelmente entrega, e a gente está começando a estudar um pouquinho, e talvez vocês já tenham capacidade de aplicar muita coisa. Como que tem sido a aplicação de IA no retail media? Eu também acho que é um mato alto, tá? Eu acho que não só para nós, assim, eu acho que para o mercado de retail media como um todo. Eu acho que a IA vai atuar, né, o que a gente tem discutido aqui internamente, até abrindo um pouco da cozinha, é sobre 2 pilares, o pilar de modelos de segmentação, entendimento de cluster, tudo isso, eu acho que ele tem uma fortaleza forte, mas da parte operacional muito sobre desdobramento de comunicação. E aí você vê, né, a gente tem, você falou, quase 1.700 lojas, e aí eu tenho telas de TVs internas com modelos diferentes, dimensões diferentes, painéis de LED com dimensões diferentes. O modelo, os tamanhos dos criativos, especificação para um Meta, para um Google, eles são divergentes entre si. E hoje a gente ainda demanda de um designer para ir desdobrando para 27 formatos diferentes. Eu acredito muito que esse é um dos primeiros pilares que a gente vai trabalhar aqui como inteligência artificial, que é desdobramento, onde a própria IA faz os modelos e você no final tem um trabalho muito menor que é a validação ou pequeno ajuste do que de fato ter que fazer a construção do zero. Então são esses 2 pilares para Pague Menos, mas para o mercado eu vejo pouca evolução ainda com IA. Eu percebo que o formato que Retail Media trabalha, e Retail Media é uma área muito recente, né? Até para Pague Menos, a gente lançou ela faz 2 anos agora, tem muito trabalho estruturante, né? E mensuração é um outro exemplo, e eu escuto muito das indústrias e agências que falam, putz, nenhuma rede está entregando uma mensuração como a gente gostaria, ou numa frequência, ou num dado real time, que deveria ser o modelo ideal. Então eu acho que ainda tem feijão com arroz a ser feito antes de pensar na evolução de um IA. Renato, te escutando aqui agora também, me veio um ponto que é o seguinte: como vocês têm, digamos assim, uma visão, né, bem conectada dos dados, né, de qual é o comportamento de acordo com ações, campanhas, né, interações com esses usuários, existe situações que vocês também conseguem alimentar uma visão mais estratégica, por exemplo, do time de compras, do time, né, para reduzir, digamos assim, estoque de produtos ou garantir que não vai ter ruptura. Tem algum caso, exemplo, que você possa compartilhar com a gente nesse sentido? Porque pode ser bem interessante. Vou pegar o teu último gancho porque tem especificamente disso, né? Como a gente conhece o comportamento de compra, a gente consegue falar com um cliente muito segmentado. A gente está literalmente finalizando agora, deveria estar finalizando entre hoje e amanhã, a distribuição de 45 mil unidades, que são unidades que estão dentro da validade, mas que têm um prazo de validade próximo, né? Normalmente o que acontece? A indústria, quando tem esse item próximo a vencimento, ele faz a retirada dentro do varejista, ele precisa fazer o descarte, que normalmente é a incineração, né? Só que um produto que ainda está em validade poderia gerar experimentação. E a gente está com esse case com a Carmed, coincidentemente, inclusive, com a CIMED, que é o item do hidratante labial, onde a gente veio desde novembro distribuindo algumas unidades para clientes que resgatam. Quando o cliente resgata, eu sei que ele resgatou e eu sei quando ele retirou. Se eu sei quando ele resgatou e retirou, por ter o dado, eu consigo saber se após a experimentação ele teve recompra ou não, tá? E se ele adicionou itens na compra, né? Porque ele vai na loja retirar, né? Para Pague Menos, é excepcional, ele adicionou. Mas para a própria CIMED, ele também adicionou itens na compra. Então ele foi lá para retirar o sabor, que eu não lembro se era beijinho ou qual era agora, mas ele adicionou outro hidratante labial da CIMED dentro da cesta. Então é interessante ter o rastreio, porque a gente consegue apoiar o time comercial para fazer a distribuição de um item que deveria ter todo um processo burocrático de descarte. Para o cliente é uma baita experiência. Para a companhia, a gente gera visita, que é o grande foco de um varejista, trazer frequência, e a gente gera, enfim, eu acho que uma cadeia aí de ganha-ganha muito forte dentro do negócio. De reuso também, né? Só o fato de você conseguir, né, colocar, né, esse produto em mercado, né, ativar as pessoas. Uhum. Você acaba também usando melhor toda essa capacidade. É engraçado também, Renato, que aí no seu exemplo me veio aqui também um outro ponto, né? Hoje já existe algum algoritmo, alguma inteligência de vocês para recomendação, do tipo, o Ramon, ele geralmente compra uma fralda X, então provavelmente ele tem um filho ou filha até tantos anos. Será que eu não deveria sugerir ou recomendar para ele outro produto? Como é que é esse cenário hoje aí? Tem. A gente tem, desde 2017 aqui, a gente trabalha com uma plataforma de mercado onde existe um modelo de segmentação de tudo que eu tenho disponível na loja ou de ofertas a nível de CPF. Então, é nível de cada indivíduo. E cada indivíduo tem uma relação diferente de categorias, né? E o legal dessa plataforma é que ela classifica o teu engajamento com o produto. Então, pensa, eu compro muito um produto, né? Para a indústria,
qual é o ideal? Cara, eu quero gastar pouco desconto com o Fittipaldi, porque o Fittipaldi ele já tem uma compra recorrente. Mas, para a Marcela, que está comprando muito esporadicamente, eu queria ser um pouco mais agressivo no desconto. Agora, para o Ramon, que nunca comprou meu produto, mas compra categorias correlatas, eu deveria ser mais agressivo ainda e talvez dar o produto sem margem de lucro, mas gerar experimentação, né? Para o Ramon, eu vou com 50% de desconto, para a Marcela com 30%, para o Fittipaldi com 10%. Então, a gente tem isso, essa plataforma ela alimenta alguns canais de comunicação, inclusive o nosso cupom de ofertas, né? Então, são mais de 2 milhões de cupons de ofertas personalizadas, onde cada cliente tem o seu, que é impresso mensalmente em loja, tá? E aí ele é uma jornada muito de loja física, você consegue ativar no aplicativo também, mas ele tem uma experiência que o farmacêutico, o balconista, quando ele imprime, ele te entrega e ele apresenta. E ele tem caixinhas onde ele fala, ó, Ramon, tu pode gostar disso, isso aqui é o que você já gosta, porque você já compra. Até se tu retirar, tu vai perceber que os descontos são menores do que você compra, né? Porque eu consigo otimizar o meu investimento com aporte de desconto, porque eu sei ter engajamento. Então é super estratégico pra gente. Ele é uma das principais mecânicas promocionais que a gente tem e uma que dá um dos melhores resultados de ROI também. Então, desde 2017 a gente faz isso, a gente tem investido bastante para a indústria continuar entrando com a gente. Muito interessante, porque assim, eu trabalhando com marketing e tecnologia, estranhamente, às vezes fico com medo de Black Mirror, sabe? Eu fico, poxa, mas eu tô dando meus dados e aí tá todo mundo rastreando tudo e até essa questão de merchan, né? A invasão do meu espaço. E eu acho que aqui, né, nessa conversa que a gente teve hoje, você acabou trazendo muitos casos que são de serviço mesmo, assim, né? Então, de repente, você está precisando de um exame, está conectado com a experiência toda do retail media, não só propriamente uma veiculação de um anúncio num momento inoportuno, muito sobre saber realmente em que momento que aquele cara tá, aquele usuário tá, que tipo de necessidade que ele tem, e até de adicionar um serviço para a história dele. Por exemplo, a gente tem um case nosso, né, de desenvolvimento aqui, que eu acho que é um case um pouco conectado com essa área, que foi um desenvolvimento de uma plataforma robusta de dados que propiciou a um laboratório acompanhar uma jornada de pacientes e conseguir prever um pouquinho que momento que aquele paciente está com relação a uma potencialidade de uma doença e mandar push falando, cara, você tem que controlar melhor a sua ida para fazer exame, né? Então, assim, a inteligência gerada também, ela agrega, né? E eu acho que quando a gente fala de farmácia também, a gente está falando disso, né? De repente, avisar a um paciente que ele está um tempo sem consumir um remédio que é importante, né? E de repente que ele tem que olhar para algum lado da saúde também. Eu queria saber de você, Renato, que eu acho que a gente está chegando aqui já no final, o que você considera que é o maior desafio aí dos próximos tempos com relação ao segmento? Eu acho que é entender de fato o papel de retail media dentro do negócio, né? E assim, eu acho que tá todo mundo testando. E aí você vê que o mercado tem formas muito diferentes de retail media. Alguns estão super integrados com trade, outros estão muito apartados, outros fizeram spin-off. Enfim, eu acho que a gente precisa entender ainda e estabilizar como outras áreas que passaram por esse processo de criação, categoria no passado, construção de trade marketing no passado e agora retail media nos últimos, 3, 4 anos, é entender o papel. Eu tenho particularmente uma opinião muito formada que retail media é parte da companhia e ele deveria ter um papel estratégico na contribuição do negócio e não apenas vender o espaço da mídia, né? Eu não quero ser uma empresa que vende espaço, mas eu quero ser uma empresa que agrega para a indústria, para o cliente e para dentro do meu negócio também. Então, acho que esse é um dos principais pontos. O outro ponto é entender como é que essa relação, enfim, de inventários acontece dentro do negócio, né? O que é inventário de retail media ou não inventário do negócio? Por exemplo, as telas, tem o conceito de que as telas da PagMenos é de retail media. A tela é da PagMenos. Eu tenho que usar os meus canais de comunicação, seja um painel out of home, seja uma tela interna, para comunicar o que é relevante para o negócio, mesmo que eu não tenha negociado isso com a indústria. Então, entender qual é esse limite do negócio é muito importante. E tem um desafio tecnológico também, né? Eu acho que esse é um dos principais. Quando a gente fala de retail media, você falou sobre ser uma estratégia 360, e de fato ela é. Só que isso também tem um desafio que eu tenho diversas fontes de dados, né? Eu tenho algum dado meu que eu Google porque eu usei Google Shopping em algum momento, ou usei um patrocinado dentro do Meta, dentro do Instagram e Facebook. Eu tenho um alcance de influenciador, que quem tá vendo é o próprio influenciador que eu contratei, eu preciso pedir, fazer essa construção aí de integrações, eu sinto que ele é um desafio ainda, mas eu acho que ele é o que diferencia, né? A grande sede dos contratantes de retail media é ter acesso aos dados e poder acompanhar aquilo cada vez mais real time. Então, tendo isso, eu acho que o retail media se diferencia muito no mercado. Os fabricantes, né, a indústria, de alguma forma, hoje, eles conseguem acompanhar o resultado, digamos assim, das ações? Hoje a gente tem um processo muito manual, né? E eu friso muito nisso porque ele é o meu desafio aqui dentro, né? O meu processo ele ainda é muito manual.
digital, né? Pensa em autorização, que é um disparo do SMS, e eu usei uma plataforma, que é a Salesforce, que é parceira. Pro Meta, eu coloquei no Meta, tem um Google, tem um telas com DLED, eu tenho um XPTO. Hoje o processo de mensuração, ele é um processo trabalhoso, né? Porque a pessoa extrai informação de muitas fontes diferentes. Então eu ainda tenho um envio, mas a grande meta para 26 é a gente conseguir fazer a integração e disponibilizar um acesso para ele conseguir acompanhar um relatório pelo menos D-1, que é quase diariamente ali atualizado com os dados de campanha. E é muito interessante que a relação de investimento de grana com a qualidade da entrega de relatório, elas estão muito atreladas. Tem agências que chegam, mas eu só consigo investir se eu conseguir ter dado nessa frequência. Então a gente hoje tem um processo manual, mas é o futuro. Eu acho que não só pra gente, tá? Eu acho que para o mercado de retail media como um todo. A gente costuma pedir para os nossos convidados se eles tiverem alguma indicação de um conteúdo também para nossa audiência. Você tem algum conteúdo que você acha legal dividir? Não precisa ser necessariamente relacionado a retail media, tá? É sobre o momento seu. Eu vou até fazer sobre retail media, né? Eu tô, enfim, começo de ano a gente começa a construir os planos de desenvolvimento do time e eu passei para eles um curso que eu achei bem introdutório, né? E de novo, eu acho que o conceito de retail media ele ainda é confuso no mercado. E é um curso da própria Vtex, que é uma das parceiras minhas aqui com tudo que é retail media on site, onde ele explica o beabá do que é retail media. Então é um conteúdo, quase um mini curso que eles até entregam certificado, eles criam um modelo de treinamento bem interessante. Então eu ia recomendar esse curso também para quem tiver interesse em conhecer mais da área. Legal. Nós chegamos ao final, eu queria te agradecer muitíssimo pela conversa, foi bem legal, assim, eu aprendi bastante, eu acho que a gente trocou muita informação útil, assim, eu vou querer sair, fiquei até interessada em fazer o curso de retail media também, aproveitando a dica. Agradecer ao Ramon também pela presença. Obrigado, foi um prazer aí conhecer, entender um pouquinho mais do retail media, e para mim tá cada vez mais claro, né? Todo mundo tá trabalhando com tecnologia, né? Então, todos seremos, né, profissionais de tecnologia a serviço do negócio. Muito interessante, né, essa complexidade aí, todo o desenvolvimento e evolução, né, de como a empresa também opera e como ela consegue se comunicar melhor com o seu cliente e também monetizar, né, transformar esses dados em um outro ativo, né, um outro negócio. Parabéns, viu, Renato, você e o time, foi um prazer te conhecer. Prazer é meu, pessoal, estou à disposição. Abraço grande. Obrigada. E para você que escuta a gente, estamos nas principais plataformas de streaming e nas redes sociais também. Segue a gente, faça um comentário, dá uma curtida ali no episódio que você gostou, que isso ajuda muito. Obrigada e até a próxima.